Olá, pessoal, para mais uma aula aí de língua espanhola, certo? Aguardando aí o pessoal chegar, certo? Aguardando aí o pessoal chegar. Olá, buenas tardes. Gente, só tem eu. Cadê esse pessoal? E aí, pessoal? E aí? Buenas tardes a todos. Estão me ouvindo bem? A Buenas imagem tá boa tardes. aí? Tá meio cinzento, né? Boa tarde. Diga aí, João, beleza? Tranquilo? Então,
quero conversar com vocês o seguinte, enquanto o pessoal está entrando aí, certo? Faltam muitos aí. Eu vou fazer a chamada aí no finalzinho da aula, mas vou passar as informações. Então, eu recebi algumas informações de vocês, né? Vocês estão produzindo, certo? Vocês produzindo bem o sarau. Eu recebi aí a nota de vocês, certo? A notinha de vocês, então vocês produziram bem, né? Produção literária, tudo direitinho, questão cultural. Então, eu recebi a nota particular de vocês aqui, certo? Estou com a nota de vocês aqui no celular e essa pontuação vai contar para mim também. Então, ok. Tem as notas individuais aqui. Qualquer coisa, sua nota vai valer completa, certo? Vou verificar bem aqui. Porque é o seguinte, a nota do sarau valeu 3 pontos, certo? Então, o que eu tô para falar com vocês é o seguinte, eu quero que a nota de vocês contabilizem o set de atividades, certo? Quem não fez as atividades vai ficar com nota baixa, ok? Porque as atividades valiam 7, então eu fui deixando as atividades lá no Classroom. Outras pessoas mandaram diretamente para mim no WhatsApp, mas outras mandaram lá no Classroom, então tá aceito normalmente, certo? Quem viu a atividade com atraso, eu vou aceitar, certo? Só vou aceitar hoje até as 3 horas, mas acho que não vai dar tempo, então para vocês Professor, Oi. eu acho que eu esqueci de tirar foto de umas atividades que eu fiz. Só que o problema é que eu tô na casa do meu pai, eu esqueci o caderno em casa. Aí não. Eu não vou poder enviar agora de tarde, não. Quando você A chega? internet aqui oscila muito. A internet aqui é muito fraca. Quando você chega? Assim que eu chegar em casa, Hoje vou procurar o ainda? caderno e vou mandar a foto. Hoje ainda? Hoje ainda, hoje de noite eu vou pra casa. Agora de tarde não dá pra mandar, não. Beleza. Eu aceito. Tá? Eu converso com. É porque eu tenho que fechar Ô, essas professor. notas. Oi. Eu Diga. acho que era pra ter atividade semana passada, não era? A da semana passada não houve da semana retrasada. Semana passada sim. não teve. Porque eu ia passar uma atividade, só que tinha assunto, tinha exercício dessa unidade aqui junto, entendeu? Eu não ia cobrar algo que vocês ainda não vissem, entendeu? Seria injusto para vocês aí. Então, vou deixar já para a terceira unidade, viu? Então, é isso. Suas notas valerão 7 de atividades e 3 pontos do sarau. Aí, um total de 10. Certo? Então, todo cuidado necessário para a pontuação de vocês. O total não é 12, não? 12 seria? É. Como assim 12? Não, se tivesse 12, tá? 12 em cada unidade. 12 pontos. 12. E no 12. final do ano dá 36. Ah, sim, você tá falando da média, né? 18 a cada São 12 semestre. pontos. Mas tô falando da unidade. Quanto vai valer sua prova? Entendeu? Ah, certo. Nessa unidade de agora. São 7 pontos das atividades que eu passei e 3 pontos do sarau. Certo? Vocês fizeram um simulado? Eu fiz. Então, Todos fizeram, dá pra ver lá. aí sim, ó. Quem fez o simulado, eu também vou pegar as notas. Mas esse simulado vai valer 1 ponto extra para essa unidade de agora. Não para essa que a gente passou, viu? Para essa que a gente vai entrar agora. Eu vou dar 1 ponto extra para quem fez o simulado. Ok? Quem acertou as questões, né? De 0 a 1, né? Vai de 0 a 1 a pontuação. Certo? Alguém tem dúvida, pessoal, sobre o que eu falei? Por enquanto tá tudo bem. Beleza. Então vamos entrar num assunto novo, certo? Vocês estão com
algumas questões de produção, certo? Aos pouquinhos a gente vai adaptando as situações, né? Bem complicada que a gente está vivendo, ainda a questão da pandemia, né? A gente, infelizmente, voltou, a questão distância, né? As aulas online, mas provavelmente a gente vai estar, nós vamos estar em referência, voltando cada vez mais, tá? Para aula presencial, se tudo der certo aí, próximo mês ou próximo semestre, no máximo, certo? Vai ter a questão das vacinações aí dos professores, então, provavelmente a gente vai estar junto novamente, mas tem muitas coisas ainda a serem resolvidas, certo? Mas, enquanto a gente não volta no quesito presencial, certo? A gente tem algumas questões a serem resolvidas aí, sobre o nosso assunto atual, tá? Desculpe. A gente tem algumas relações aí. Deixa eu só abrir aqui o slide, dando continuidade ao assunto, certo? Rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo aqui, viu, pessoal? Rapidinho. Deu uma travada aqui no computador. Pronto, vai estar espelhando aí na tela de vocês. Espera aí. Tá aparecendo aí, pessoal, o slide na tela de vocês. Pra mim, não. Deixa eu ver. Agora sim. Agora foi? Pronto. A conexão mesmo tá bem devagar, mas tá aparecendo. Então tá bom. Então, a gente tem algumas coisas relacionadas quando a gente fala de preposição, certo? A gente tem alguns fatores específicos. Deixa eu ampliar aqui. Lentidão. Então, deixa eu ver. Ok, pronto, agora foi. Então, nosso próximo assunto é preposição, certo? Chamamos de preposiciones em espanhol, certo? Vocês têm que lembrar de uma coisa, certo? Preposição, ele tem vários denominadores, tem as suas próprias diferenças, quanto no português, quanto no espanhol, certo? Então, a preposição a gente vai ter aqui alguns fatores específicos, ó. Temos aqui preposiciones, tá? Vamos começar. Então, a gente tem alguns fatores que a gente vai discutir. Lembre que em português a gente tem as preposições, né? Que é a ante, após, até, com, contra, desde, de, entre, para, perante, com, contra, sobre, trás. Certo? São as preposições existentes que a gente possui. Mas no espanhol, tem algumas coisas que são similares e outras não. E a gente vai ter alguns conhecimentos específicos da língua. Agora, temos alguns fatores aqui, ó. Veja bem. Então, temos aqui. A língua espanhola tem muitos verbos seguidos de preposição, quando em português não existem. Então, tem que se ater a isso. Em português não existe um verbo assim tão precedido de preposição. Porém, em espanhol, a maioria ele vai manter sempre muitos verbos seguidos de preposição. Certo? Pode ter verbo acompanhado em português, mas não seguido. Então, total cuidado aí nessa questão. Certo? Hoje vamos aprender os principais. Certo? Devido que é um erro muito comum pelos alunos. Então, você tem que verificar todas essas questões de naturalidade das questões da preposição. Certo? Muitas questões são diferenciadas. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, algum desses verbos só tem a preposição a, quando se refere a uma pessoa. Outros, como ir ou venir. A, usam sempre. Então, você vai verificar aqui uma lista de verbos com preposição, certo? Ou em português não tem a preposição a, né?
Então, a gente também, em espanhol, a gente tem a preposição a, só que acompanhado de verbo, certo? Então, a gente tem aqui um exemplo. Irá. Voy a salir a comprar el pan. Certo? Voy a salir a comprar el pan. Ou seja, vou sair para comprar pão. Certo? Vou sair para comprar pão. Tem esse exemplo. Bem básico aí. Ok, a gente tem outro. Deixa eu passar aqui. Pronto. Também tem irá, que a gente entenderá. Entenderá. Ela não entende al professor aqui, certo? Ou seja, ela não entende o professor. Tem essa distinção verbal, certo? A gente tem que ajudar. Eu não entendi muito bem essa parte aí que você explicou, dos verbos seguidos de preposição, não. Poderia explicar de novo? Então, posso sim, ó. Em português, a gente não tem muitos verbos seguidos de preposição, certo? Mas, em espanhol, a maioria das preposições tem verbos juntos, certo? Então, temos aqui ir. Ir não é um verbo, entendeu? O verbo ir, em espanhol. Ele está acompanhado da preposição a. Como aqui, ó. Entender é um verbo. Ajudar é um verbo. Conhecer, né? Conhecer é um verbo. Venir é um verbo. E está tudo acompanhado de preposição. Certo? Ou seja, em espanhol, a maioria das preposições vão estar junto a um verbo. Certo? Em português, não. Para você não misturar as coisas. Certo? Deu para entender melhor agora? Tem sim. Porque preposição, são muitas preposições em espanhol. Então, vai ser baseado na questão do treino. Mas essa é a primeira dica que eu dou. Sempre focar na questão de preposição, certo? E verificar se ele vai estar unido ou não. Deixa eu ver, tem alguém aqui querendo entrar. Ah, tá. Pronto. Ó, é o seguinte. Então, a gente vai ter aqui, ó, ajudar, que é um verbo, tá vendo? Então, a gente fala, ajuda a tu madre a preparar a cena, por favor. Ajuda a tu madre a preparar a cena. Ou seja, ajude sua mãe a preparar o jantar, por favor. Certo? E dá expectativas aqui. De conexão a. Certo? E aqui também tem conhecer. Conhecer a. Verbo conhecer a. Certo? Queremos conhecer a. Certo? Aqui, ó. Sublinhado. Lembre que eu vou mandar esses slides lá no grupo, certo? Eu sempre mando. Conhecer a tu irmão. Queremos conhecer seu irmão. Certo? Queremos conhecer seu irmão. Professor, mas isso aí, essa aprovação lá, vai trabalhar na tradução ou não? Isso. Trabalha junto com a tradução. Mas aí é a preposição, certo? Aí é para você saber em que ele está se referindo, certo? Ele vai estar sempre conectado ao verbo. Ok? Dúvidas até aí? Não. Ok, tranquilo. E aqui, venir, certo? Só que aqui está no futuro, veja, né? Venir. Tus tios vendrán a visitar até a próxima semana. Ou seja, seus tios virão, certo? Tá, o que vai ser no futuro. Seus tios virão visitar você na próxima semana. Certo? Tem essa diferenciação. Vendrán, ou seja, irão, certo? Virão. E aqui, vendrán na, tá? E aqui tem visitar. Visito os meus abuelos todos os domingos. Certo? Eu visito os meus avós todos os domingos. Certo? Tem esses padrões. E o próximo, llegará. Tá? Llegar a. É difícil chegar a fim mês com esses salários, né? É difícil chegar até o final do mês com este salário. Certo? Ou seja, todos são preposições acompanhadas de verbo. Então, para que serve uma preposição no espanhol? Certo? Lembre que toda preposição é invariável, ou seja, ela não muda. Ela vai ter sua própria forma. Ou seja, as preposições, né? As preposições são palavras invariáveis, ou seja, elas não mudam, certo? Utilizadas para unir os termos de uma oração, indicando assim uma relação de dependência entre eles.
Então, todo o cuidado necessário aí, viu? Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma frase, de forma a estabelecer determinado sentido. Então, lembre que isso é similar ao que acontece no português, certo? As preposições vão ligar certas palavras para ter um sentido. Se você não tiver preposição, não vai ter sentido. Então, aqui tem um exemplo, ó, bem, para tu saber como é bem uma preposição. Se dissermos, por exemplo, tá? Se eu digo, por exemplo, Voy Madrid autobús. Autobus. Se eu digo, né? Voy Madrid autobús. Ou seja, vou Madrid ônibus. Não tem sentido o que eu tô falando, né? Voy Madrid autobús. Não tem lógica, né? Vou Madrid ônibus. Precisa do para e de. Isso. O a e de, certo? Então a frase não tem lógica. Falta preposições. Então, como eu digo, voy a Madrid em autobus. Ou seja, vou a Madrid de ônibus. Certo? Estou falando que estou me deslocando para outro lugar, né? É uma ação. Certo? Por isso, para que você vê a preposição no espanhol? Oi? Sim? Estou ouvindo. Professor. Oi? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pode dizer. Professor. Oxente. Oi. Fala, Juan, rapaz. Pode falar. Professor. Eu tô ouvindo, pode dizer. Hugo disse que tá tentando entrar. Hugo? Já entrou, não, pô. Ele tá aqui já. Hugo disse que quer entrar. Ele não vai entrar de novo, não. Diga ele lá fora. O nome dele tá aqui, Já tô Vitor. aqui, meu filho. Já tá aqui, já. Eu aceitei ele enquanto falava. É só isso mesmo? Achei que você tava com a dúvida em alguma coisa. Qualquer coisa, pergunte. Ah, beleza. Essa internet aí, meio Naquela que você disse que bugado. aceitar alguém. Eu acho que foi alguma coisa na internet. Pra aparecer que dizer que entrou demorou um tempão. É. A minha conexão também não tá muito boa, pode ser isso. Enquanto chove. Assim, de Oivelo que não tem nada. Viu? Você é louco. Voz piora, gripa, aí vem a internet. É, isso é verdade. E a minha voz Olha, tá vendo, senhor esse aí? tempo. É verdade. O tempo acaba com a minha voz. Quem é alérgico é complicado. Então, ó, a gente aqui tem todas as preposições em espanhol, certo? Eu deixei aqui um mapa mental para vocês, mas eu não vou falar isso agora. Eu só deixei esse mapa mental porque eu vou falar separadamente com as suas regras, certo? Então, não se atentem a esse slide agora. Vamos falar como usa as preposições, certo? Eu falei aqui de algumas dicas, mas como usa? Quando você vai usar e quando você não vai usar? Então, tem umas dicas retas e diretas aqui para vocês não se confundirem, certo? Eu já programei essas dicas aí para facilitar o aprendizado cognitivo de vocês, certo? Então, como a gente utiliza essas preposições? A gente tem alguns valores específicos de uso, certo? Então, a gente tem aqui, ó. Veja como usar cada uma preposição em espanhol. Por exemplo, a primeira que eu falei, né? Ele vai ter um significado muito amplo. E 70% das preposições em espanhol são feitas com a. Então, como a gente vai utilizar do a, certo? É utilizado para indicar direção, finalidade, lugar, modo, objetivo, movimento e tempo. Lembra disso, certo? A preposição a significa ao e pode vir antes do substantivo, certo? Substantivo, artigo ou verbo no infinitivo. Lembra que o verbo infinitivo é ele sem conjugar, né? Estudiar, cantar, hablar, certo? Lembre que o verbo no infinitivo ele não está conjugado, ele está na sua forma natural, certo? Lembrem disso. Pronome demonstrativo, possessivo, objetivo indireto e indireto. Ou seja, quando ele se refere a uma pessoa ou coisa personificada. Então já sabe, né? A dica aqui foi bem dada.
Quando eu falo, estou falando de mim, veja aqui o exemplo aí. Mañana voy a Espanha. Mañana voy a Espanha. Amanhã vou à Espanha. Certo? Ele está vindo antes do substantivo. Eu fiquei curioso pra saber. Tem esse negócio de crase na língua espanhola? Crase? Não. Ainda Não bem. há. Mas nesse Bem livro deram tranquilo. na hora da tradução? Esse é um complicado. Nas minhas aulas de redação, eu pego bem puxado. Questão de crase é... Eu escrever português é uma das mais difíceis. A língua Acho que é o mais odiado dos alunos, é a regência verbal e a nominal. Olha, verbo é chato em si, certo? Sou professor de português também, mas eu considero o verbo chato. Entendeu? Dou aula de português. Entendeu? Eu considero o verbo chato pra caramba. Eu não gostava quando era aluno. Agora aprendi porque virei professor. Toda vez que eu vejo professor de português, dizer que verbo é chato. Mas assim... Professor, sai rapidinho, vou entrar de novo, para se volta. Certo. Mas assim, eu não vou mentir, entendeu? O verbo é chato e cansativo, mas você vai precisar dele para sua vida toda. E você usa ele Senão toda você não hora, aprender, né? você se dá mal. Porque você não vai conseguir interpretar, entendeu? Você pega verbo do 4º ano fundamental e vai até o 3º ano. E se você virar professor, você dorme com ele debaixo do braço. Ele vira o seu amante, o seu namorado. Basicamente. Porque se o professor não estudar verbo, esquece, viu? Principalmente em português. Eu falo a realidade, entendeu? Sempre. Sou bem direto, porque assim, eu já fui aluno, então não vou ser hipócrita falar que o assunto não é cansativo, né? Mas são fatores. Verbo é cansativo em tudo, até em espanhol também é. Mas é mais fácil, pelas regras. Então a gente vem, ó. Cenamos a las 8. Você vê aqui que eu usei antes do substantivo. E aqui eu botei las 8. Certo? Horário. Antes do artigo. A las 8. Certo? E aqui o verbo no infinitivo, ó. Na forma natural. Estudar, em português, né? Em espanhol fica estudiar. Então fica voy a estudiar temprano. Vou estudar cedo. Antes do verbo no infinitivo. Certo? Tranquilo. Dieron el dinero a esses chicos. Deram o dinheiro a esses meninos. Esses, demonstrativo. Não estou demonstrando, né? Esses, apontando. Esses chicos. Certo? Deram dinheiro a esses meninos. Llamé a mi padre. Ou seja, telefonei ao meu pai. Ao, certo? Mais ao, né? Antes do pronome possessivo. Então, você vai utilizar só sobre esses casos aí o a. Certo, pessoal? Dúvidas até aí? Não, entendi É bem bem. tranquila essa parte. Certo? As informações são bem relacionadas ao português. Tem esses fatores específicos. Tomar água para recuperar essa voz, senão... Oi, pode falar? Como seria o nome Vitor em espanhol? Teria que falar Vitor? Vitor. Puxando o R. Victor. Certo? Victor. Puxando. E se tiver o C... E se tiver o Vitor com C, você modifica. Ou é Vitor ou Victor. Como se fosse chamasse Bic. Se tiver o C. Fica Victor. Legal. Tem duas pronúncias. Ei, o nome Juan é espanhol, né, pessoal? Porque, veja só. O é um J na nossa língua, né? Isso. É descendência argentina. Juan. Chama Juan. Certo? O apelido de Juan é Juanito. Sempre. Lá fora. Juanito. Certo? E Victor é da família das antigas da realeza da Espanha, né? Por isso que eu lembrei de Victor também. É um nome real, né? Um sobrenome real. Então, a gente tem ante.
Ante a gente não utiliza muito no português, né? Ante a gente não utiliza muito, é algo muito ultrapassado, né? Você vê muito você vê muitos poemas, né? Ante ti sou uma pessoa muito fraca. Mas hoje quase ninguém fala ante. Mas ante ainda é usado no espanhol. Então a gente utiliza, para que a gente usa ante? Utilizado para indicar situação definida na qual algo acontece, certo? Então a gente vai definir no que aconteceu. Tem o sentido de qual sentido? Diante de ou perante algo. E aqui tem um exemplo, ó. Llorou ante todos. Então é diante de, né? Llorou ante todos. Chorou diante de todos, certo? Perante todos. Se declarou a sua noiva ante seus padres. Se declarou a sua noiva perante seus pais, certo? Ou seja, é uma ação no que aconteceu, certo? Eles se comoveram ante o altar. Eles se comoveram diante do altar. Certo? Então, ante vai ter o sentido diante de ou perante. Certo? É tipo na frente, né? Ok. Tipo na frente. Dúvidas, pessoal, até aí? Não. É bem tranquilo esse assunto. Quer dizer, tem partes que confundem. Para mim, o que mais confunde de preposição, certo? Até quando eu estudava em espanhol, quando eu era aluno, eu gosto de usar muitas das minhas experiências. Claro que a dificuldade de um não é a mesma de outro. Mas tem alguns que, convenhamos, né? Confundem a cabeça de todo mundo. E barro é uma preposição que confunde. Que você pensa que barro é baixo, né? Certo? Mas barro não é baixo. Certo? Barro, uma pessoa baixa quer dizer que ela é chaparro, tá? Chaparro, baixo. Então, barro, ele vai ter outro significado diante de preposição. Ele vai ter o significado sob, debaixo de, ou indicar subordinação. Certo? Que eu respeito alguém. Ó, veja bem esses exemplos. Los hombres estão rugando bajo la lluvia. Certo? Os homens estão jogando debaixo de chuva. Era como eu estava vendo o jogo ontem de qual o nome, meu Deus? Do Manchester City e do PSG. Eu estava vendo e verifiquei essa parte, essa frase e o cara falando que eu assisto as partidas com transmissão em espanhol, certo? A maioria das vezes. Então ele fala, los jugadores estão jogando bajo la lluvia. É verdade, é verdade. Então ele fala, os hombres estão jogando bajo la lluvia. Ele falou, porque começou a chover, né? Choveu durante a partida. Então ele disse, os jogadores estão jogando bajo la lluvia. Ou seja, ele disse, né? Os jogadores estão jogando debaixo de chuva. Certo? Que começou a chover granizo nela, lá, forte. Né? Então são fatores bem interessantes. Então quando a gente fala baixo, quer dizer de baixo. Certo? Barro. Trabalhavam barro, ele manda de diretor. Isso aqui é bem confuso, né? Trabalhar, se você fosse traduzir sem saber, seria trabalhavam baixo ao mando do diretor. Sem lógica, né? Trabalhavam sob as ordens do diretor. Então, cuidado com essa preposição, certo? E a gente pode ter prova aí, e eu lançar essa preposição aí, e lhe dar uma pegadinha a vocês, fazer vocês escorregarem em uma questão de prova aí, certo? Então, todo cuidado possível, certo? E vamos fazer a chamada aqui rapidinho, passei esse slide aqui, para a gente dizer o seguinte, ó. Com. A preposição com é fácil, porque com ele vai ter o mesmo significado do português, certo? Veja bem. A preposição com significa com mesmo em português, né? E é usada para indicar modo, companhia, instrumento e conteúdo. Lembra dessas coisas, certo? Então a gente vai dizer, rugamos com ganas. A mesma coisa de ontem. No jogo que eu estava vendo
do Flamengo e a LDU, né? Vendo lá no site da Conmebol, né? Que tem um narrador, ele é argentino. Ele falou, né? O jogador que fez o gol no Flamengo, ele falou, né? Jogamos com ganas de vencer, pero não conseguimos. Ele falou, né? Jogamos com ganas. Quando ele falou, jogamos com ganas de vencer, ele falou, né? Jogamos com vontade. Porém, não conseguiu, né? Não ganha do Flamengo, isso é um fato. Então, jogamos com ganas, jogamos com vontade. Foi o modo que eles entraram. Certo? Aqui, ó. Viajamos com Juan. Certo? Viajamos com Juan. É uma companhia. Certo? Quer dizer que eu e um grupo de pessoas, certo? Viajou com Juan. Certo? Quer dizer que é um grupo de pessoas porque não tá. Viajei, né? Viajei com Juan. Tá? Viajamos com Juan. Certo? Tá? Ou seja, plural, o grupo de pessoas aí. Seria nós outros viajamos com Juan. Certo? Também é um exemplo. Temos aqui, ó. A escrita lagarta com um bolígrafo. Escreveu a carta com uma caneta, um instrumento. Certo? Lembre que caneta ela é feminino. Né? Caneta em si é uma palavra feminina em português. Em espanhol é masculina, né? Ou seja, com um bolígrafo. Ou seja, escreveu a carta com uma caneta. Certo? Al pedido, um vaso com hielo. Lembre que vaso é copo, certo? Então, não se confundam. Eu pensei que era vaso mesmo, normal. Hein? Não. E pedi um copo com gelo, certo? Todo cuidado necessário aí nessas questões, certo? É um conteúdo em si, ok? Bem tranquilo aí. É similar ao português, ok? Bem tranquilo. E contra? Contra você já sabe, né? Contra também é bem similar ao português. Dá uma ideia de contrariedade. Limite, oposição. Então tá fácil, né? Similar ao português. Tem uma ideia, ó. Exemplos. Estava, quer dizer, você, aqui não é o caso de vocês, né? Vocês estão aqui estudando direitinho, mas temos um exemplo. Estava estudando contra a vontade. Ou seja, estava estudando contra a vontade, né? Professor, é uma contrariedade da pessoa, né? Eu percebi, esse verbo não tá errado, eu disse, não, eu me lembrei que era presente indicativo. Estudando. É uma ação que está acontecendo, né? Está acontecendo. Estou estudando. É algo no presente. Certo? O governo apoia a luta contra a droga. Ou seja, o governo apoia a luta contra a droga. Certo? Dá uma síntese de oposição. Certo? Lembre outra coisa aqui, ó. El coche chocou contra a parede. Ou seja, o carro se chocou contra a parede. Lembre que a gente fala, né? No nosso jeito, a gente fala, o carro bateu. Certo? Bater não existe para acidente. Bater é porrada. Certo? Troca de soco. Pancadaria. Em espanhol é chocou mesmo. Só existe chocou. Certo? Se pegar isso na prova, o professor foi esperto, então, cortem. Então, todas as dicas. É verdade. Agora você parou para analisar que é errado mesmo. Uhum. Todas as coisas que eu passo aqui, eu tiro para a prova porque eu faço a pegadinha, né? Eu não faço a pegadinha, quer dizer, é divertido, né? Fazer as pegadinhas na prova. Uma coisa é certa, todo professor gosta de fazer pegadinha na prova, é divertido. Mas isso você também encontra no Enem, né? Não pode dizer que somos os culpados disso, né? No Enem tá cheio. É verdade. Por isso que o nosso dever é preparar vocês, entendeu? E eu sou 100% sincero no que eu falo para vocês, sempre, sempre. Ok. Vou fazer a chamada aqui rapidinho, beleza? Cleverton.
Aí não, beleza. Cleverton acho que saiu, provavelmente, né? Nunca mais vi ele. Jonathan também nunca vi. Ruan, né? Tá aí. Ruan. Sara? Sara tá... Ah, beleza. Vitor? É Vitor Eduardo, né? Tá aqui. Presente. Aqui tem saído. Pior que eu falei Vitor como em espanhol. Você que perguntou sobre Vitor, a cabeça ficou no espanhol. Vitor Conceição. Presente. Cabeça ficou no Vitor, a pronúncia, né? Vitor Hugo. Presente. Beleza. Isnan. Presente. Beleza. Então, pessoal, ó, só para confirmar, antes que eu libere vocês aí para a próxima aula, eu vou corrigir as atividades, certo? De quem mandou, quem não mandou. Então, fiquem atentos aí, certo? Eu tá recebendo até hoje aí tudo, tá? Recebendo até hoje tudo. E até amanhã à tarde eu tô postando a nota de vocês lá no grupo, certo? Da escola. Então, quem tiver algo atrasado, quem não conseguiu fazer as atividades, me fale, porque eu tenho que fechar essas notas de vocês para que a gente mantenha tudo tranquilo, certo? Qualquer coisa me pergunte no privado. E é isso, tamo junto. Certo? Tem que mandar foto das atividades. O quê? Tem que mandar foto das atividades. Isso, lá no Classroom, né? No código do Classroom. Ou pelo WhatsApp. Lá no Classroom é mais fácil para ter o controle. E lá, pelo menos, você vê as atividades que estão lá. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Boa semana. Até quarta. Valeu. Até quarta-feira.